Sobre a parte de sistemas de nome de domínio, que é conhecido por DNS, ele faz exatamente. Eles são servidores que estão na rede, na internet, e que são computadores com bases de dados enormes aí, que sempre guardam um nome de domínio e o endereço de IP equivalente. E de forma transparente para nós usuários, a gente pedindo qualquer nome de domínio, ele vai retornar um IP, que é o servidor que tem aquele site hospedado, ou aquele serviço hospedado. Não necessariamente é um site, pode ser um serviço qualquer, certo? O que tem interessante para nós aqui? Vários domínios podem apontar para o mesmo IP, porque o mesmo servidor pode servir vários sites diferentes. Ele é um protocolo que é implementado de uma forma de pedido e resposta por um datagrama UDP na porta 53. Significa o quê? Ele tem que ter implementado todas aquelas camadas da pilha de comunicação. Desde a camada física, o enlace, a camada de rede, a camada de transporte, e ele fica na camada de aplicação, então. Lá na camada UDP. O que significa também, se é UDP, ele não tem garantia de entrega. Ele é enviado e se não houver nenhuma perda de pacote no meio do caminho, ele vai ser respondido. Ele é hierárquico. O que significa isso? A solução desses endereços começa geralmente pelo fim do endereço. Que é, existe um sistema hierárquico com 3 níveis de servidores DNS no mundo. Isso aqui é a parte formal realmente do serviço DNS com 3 níveis. Significa, existem servidores principais, que são raiz, servidores de domínio do topo, que analisam exatamente essa terminação aqui dos endereços, que pode ter a ver com .com, .org, .net, .edu, .inf, ou domínio de acordo com o país, .br, .ar, .fr, .de, diversos de acordo com o país. E que hierarquicamente eles conhecem os servidores que irão dizer o que existe depois disso. Se eu procuro por www.google.com.br, esses servidores raiz vão saber indicar quais são os servidores de topo que atendem a minha região. Quer dizer, o servidor raiz só vai me dizer qual é o servidor de topo que atende a minha região. O servidor de topo vai olhar os domínios .br e os domínios, então, dentro do .br, os .com, e me dizer qual o servidor abaixo vai me fornecer o restante. Aí o servidor de nome autoritário vai procurar para mim o que é Google e vai me retornar essa resposta. Eu quero esclarecer essa questão de que, hierarquicamente, o nome vai ser fatiado, começando mais da direita para a esquerda, e quanto mais alto na hierarquia, começando com servidores raiz, depois servidores de topo, depois servidores de nome, ele vai dividindo esse nome em partes, até que que quem sabe interpretar o final dele, que seria Google aqui, é o servidor autoritativo, que é o nível mais baixo. Por que você adotou uma estrutura dessas? Porque simplesmente não tem um servidor e todo mundo acessa ele e ele conhece todo mundo, todos os endereços. Seria muito mais fácil, né? Olha, tem um servidor que conhece todas as páginas, ele retorna os endereços de IP de todo mundo. Vamos dizer que a gente só tenha 1/4 dos endereços IP públicos no mundo estejam hospedados com nomes em algum lugar. Seriam 1 bilhão de endereços ainda, se fosse só 1/4 deles utilizados. Lembra daqueles endereços IPv4? 4 bilhões de endereços possíveis. Supomos que 1 bilhão estivesse endereçado. Ainda assim, tem mais de 1 bilhão de dispositivos acessando a internet de cada vez. Seria uma carga de processamento enorme e iria contra um dos fundamentos da internet, que é não ficar dependendo de um lugar só. De um nó só na rede ou de um servidor só. Então, esse sistema de nomes de domínio é implementado de forma hierárquica porque esses servidores raiz vão processar pouca coisa, que é o início da solução, e só vão dizer o nome dos próprios servidores que têm que ser consultados, basicamente. Os de domínio vão olhar para uma parte do nome lá, que é a parte final, e vão entregar para outros servidores que vão efetivamente fazer a procura de umas listas maiores de nomes que vão conter a parte mais baixa do endereço aqui, que é esses servidores autoritativos. Então assim se divide o fluxo de consulta de uma forma hierárquica. Ele pode ser tanto
acessada dessa forma, como pode ser feito consultas individualmente direto a... Quando já se conhece um servidor de domínio de topo mais próximo, se consultar diretamente ele, em vez de consultar o servidor raiz primeiro. Ou fazer uma consulta direta a algum deles. Mas existem recursos aí, já que são tão poucos servidores, esses servidores têm que ficar constantemente sendo atualizados. Vocês imaginam aí quantos milhões de pessoas estão desenvolvendo páginas web todos os dias e novos domínios sendo registrados. Então, toda hora esses servidores têm que estar sincronizando uns com os outros, para que eles conheçam todos os nomes possíveis. Porque ninguém quer que o seu site fique fora do ar, os seus clientes não vão encontrar. Imagina se fica fora do ar o site do Windows Update lá. E o nome dele não fique sendo resolvido por umas horas. Quantos milhões de computadores vão ficar sem conseguir acessar o update.windows.com lá? Então, não pode ficar fora do ar. Por isso que existe essa questão de ter vários servidores e cada um desses níveis tem um monte de servidores espalhados também. É inclusive interesse de que geograficamente os servidores fiquem mais próximos dos clientes para evitar que um tráfego de dados tenha que ir de Santa Maria até a Europa para resolver o nome de um site. E aí retornar o endereço desse site e vai descobrir que o site estava hospedado aqui em Santa Maria mesmo, no servidor próximo aqui. Então, para que gerar esse fluxo de dados excepcional aí, em longas distâncias, se esses servidores, então, de mais baixas na hierarquia, eles podem estar geograficamente mais próximos de quem tem mais probabilidade de estarem utilizando eles. Para evitar que todo mundo, todos os usuários acessem os mesmos conjuntos de servidores sempre, o que é feito aqui? Isso aqui, esses recursos aqui embaixo, agora que se chamam cache e servidor local, não fazem parte dessa hierarquia mais. Eles já não são parte desse esquema de hierarquia que garante que vai ter sempre um servidor de nome disponível e que respeita uma questão de divisão hierárquica dos nomes. O que são aqui? Comumente o que se faz são manter caches de endereços consultados, que é a tendência de usuários numa mesma região é acessar domínios mais parecidos. Porque afinal, eu aqui acesso sites em português, em sua maioria, provavelmente todo mundo em Santa Maria acessa sites em português, acessa ClickRBS, acessa o site do FSM, Diário de Santa Maria, Globo.com. Então são conteúdos mais locais e são frequentemente consultados. Então, em diversos níveis da rede, essas requisições de DNS podem passar por servidores que fazem cache, que fazem uma anotação temporária de endereços que ele já consultou naqueles servidores de cima. Ele mantém por um determinado tempo esse endereço anotado localmente numa memória dele, que a consulta vai ser bem rápida e não vai precisar gerar esse tráfego de longa distância aí. Então, como ele tem listas temporárias, elas têm que ter um tempo dentro do qual elas vão ser atualizadas. O que acontece quando expirou esse tempo? Ele descarta. Próxima vez que alguém pedir aquele endereço de novo, aquele domínio de novo, ele vai lá fazer uma consulta àquele servidor de cima, mais longe lá. Mas todo mundo que estiver próximo vai receber uma resposta super rápida, a maior parte das vezes, que consultar. Fica clara essa vantagem? Ele manter assim uma anotação temporária e para poder responder rapidamente. Assim, se a rede tem um proxy fazendo cache, né, ela se torna mais rápida, porque se várias estações pedir o mesmo endereço ao mesmo tempo, ele não precisa ir na internet. Ele manda o que ele tem em cache, né? Sim, exatamente essa função aí. Exatamente. Os dispositivos proxy que direcionam o fluxo, né, de alguns serviços, eles podem manter esse cache localmente. Exatamente isso aí. Eles mantêm o cache localmente, então rapidamente ele vai responder com o IP do servidor que tem cada nome de domínio que ele quiser consultar. Outra opção é manter efetivamente uma cópia no servidor local, que é, de tempos em tempos, sincronizar um servidor de DNS local que tem a maior parte dos registros aí, que não vai conseguir também ter todos os domínios a nível mundial registrados. Mas ele pode, a partir de algumas certas restrições, escolher aí faixas de domínio que vão ser guardadas localmente. Mas também, esse servidor local vai ter que, de tempos em tempos, ficar atualizando essa lista. E o mais preocupante com isso aqui é, quando você registra um novo domínio, imagine que você registrou um nome domínio, criei um site meu, registrei um site para uma empresa, ou seja aí, dentro da universidade, registrei um novo
domínio num site de um departamento, alguma coisa específica. Ele vai ter que ser registrado dentro de um servidor desses autoritativos aqui, para que ele seja reconhecido dentro da hierarquia. Ok? Vai entrar em contato com a autoridade que tem gestão daquele domínio. Se é .com.br, vai entrar em contato com a autoridade que tem o domínio de .com.br e vai registrar em pelo menos 2 servidores autoritativos. Só que não é imediatamente que todo mundo vai conseguir acessar o meu site. Por quê? Todos que têm caches que poderiam ter o meu domínio registrado para outro endereço, ou servidores locais que têm a sua lista atualizada de tempo em tempo, vão ficar algumas horas com o endereço antigo desatualizado ainda. Se eu movo o meu serviço de um servidor para o outro e mudou o endereço dele, por várias horas esses serviços de cache e servidores locais não vão saber que mudou e vão manter o endereço antigo, e o meu serviço para grande parte dos usuários, de acordo com a geografia deles, que estão mais próximos desses servidores proxy ou esses caches, eles vão ficar com o endereço antigo e vão ficar fora do ar o meu serviço por algumas horas. Até que efetivamente esteja renovado e vença esse tempo de atualização de cada uma das anotações e eles se forcem a fazer uma consulta na lista, na hierarquia oficial. Aí sim, atualizou e agora meu dispositivo vai estar disponível em todos os lugares. Quando se trata de DNS, tem várias coisas de segurança por trás disso. Vocês podem imaginar o quão crítico é toda vez que eu entro no site do banco, www.bb.com.br, lá do Banco do Brasil, eu ter certeza que eu estou conectando com o servidor real do Banco do Brasil, que eu não estou conectando com o site do pirata ou com um hacker botou ali só para capturar minhas senhas. É claro para vocês como pode ser perigoso isso, como essa questão do nome e a identidade real de um dispositivo ou de um servidor pode ser crítica? Um site de banco, ele é um site com segurança, é um HTTPS, né? Mesmo assim, se um cara conseguisse colocar entre um roteador ou o DNS e o domínio, ele vai receber todas as requisições, né? Que a pessoa vai estar não acessando o banco, e sim o site falso. Sim, é bem essa questão aí. Quando vocês fazem solução de nome para endereços IP, se de uma hora para outra você muda o endereço de IP de que está do outro lado, você consegue mexer nessa lista, né? Você pode enganar os usuários sobre a identidade dos servidores que estão por trás daqueles IPs. E aí você pode efetivamente fazer isso que você disse, direcionar os seus pedidos e seus dados para um servidor qualquer que pode não estar nem no mesmo continente, ele pode estar do outro lado do mundo, né? Eles têm feito muito isso com o Pix já, né? O Pix já? Eu não sei exatamente, nunca ouvi falar sobre fraudes ainda. Sim, já tem bastante site pirata. Ah, sim, verdade. Mas então, o que você comentou ali, existem tipos de certificados que são consultados em níveis de camada superior, né? Em nível de camada de aplicação, para verificar se realmente aquele site que está abrindo é realmente aquele que você espera, né? Mas é muito fácil você digitar se caso alguém consiga manipular, claro, o seu endereço DNS e você está fazendo uma consulta no servidor que não é nenhum desses oficiais, é muito fácil alguém se botar no meio do caminho e fazer você fornecer informações para eles. Você vai entrar no site, pode nem desconfiar, fornecer todos os seus dados ali. Aí entra a vantagem dessa questão de autenticação em 2 etapas, em diversos serviços que requerem maior nível de segurança. Eu deixo essas questões de segurança, que eu forneci aqui 3 links de notícias relacionadas com essa questão de segurança e dos serviços de nomes, DNS. Um que é relacionado com DNS hijacking, que é uma estratégia de burlar, usar o DNS com más intenções, né? Essa questão aqui de que hackers usam o DNS para controlar malware nos computadores das vítimas, através de requisições DNS e modificando os IPs, ou ligando e desligando os servidores direcionados para determinados domínios. Eles podem controlar os softwares mal intencionados que estão no seu computador de uma forma, vamos dizer, dormente,
e quando eles encontrarem um determinado domínio, eles vão acessar um serviço e vão se ativar e vão fazer os efeitos que eles têm dentro da rede, por exemplo. E o outro é um negócio chamado envenenamento de DNS, que é tratar exatamente dessa questão de mexer nas cópias temporárias de DNS para trocar por um servidor específico, para que eles consigam entrar no meio do caminho e receber os seus dados ou coisas desse tipo. Assim, eu peço para vocês, eu vou deixar como essa tarefa 6, acho que é 6 o número da tarefa lá, que vocês leiam essas notícias sobre questões de segurança relacionadas com DNS e respondam a atividade ali, descrevendo o que é isso e se atentem um pouco para essa questão de segurança que envolve essa tradução de nomes de domínios para IPs de servidores. Certo? Então isso aqui vai ficar como uma tarefa, tá ali descrita já para vocês, que vai ser equivalente a essa aula. Uhum. Ok, mas o objetivo principal da aula vai ser questão de endereçamento IP.